Fala galera, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui conosco de História de Mato Grosso e hoje eu vou falar com você sobre aspectos relacionados com a cultura mato-grossense. Sim, senhores, esse é um aspecto muito importante e cada vez tem aparecido mais nas provas dos concursos. Os concursos assim que tratam de aspectos relacionados com a sociedade, com a cultura, tem cada vez mais abordado temáticas relativas a essa identidade cultural da região, ou seja, de Mato Grosso. Então a gente vai trazer na aula de hoje um panorama geral dos principais aspectos relativos à cultura mato-grossense. Primeira questão, a gente tem que entender que cultura é um contexto bastante amplo. Cultura é um aspecto deveras complexo. Engloba muita coisa, os modos de pensar, os modos de fazer, as tradições, os aspectos que dizem respeito às raízes culturais, tradicionais de determinado povo que habita uma determinada região. E no caso de Mato Grosso, as nossas manifestações culturais, dança, música, artesanato, tem uma série de influências. Influência africana, porque o território recebeu um contingente expressivo de negros escravizados durante o período em que vigorou o regime escravista no Brasil. Influência portuguesa também, afinal de contas, este território foi colonizado pelos portugueses, então deixou suas marcas. Olha, nós falamos o português, nós temos alguns aspectos, por exemplo, a religiosidade católica, que é evidentemente ligada a essa influência portuguesa. Influência espanhola também, gente, afinal de contas, nós temos vizinhos, no caso hoje a Bolívia, e até antes da divisão a gente tinha fronteira com o Paraguai também. Portanto, vai ter essa influência de cunho espanhol, vai ter influência de cunho paraguaio, não é? Por conta da fronteira, e também influência chiquitana. Então nós temos influências externas que vão contribuir para o florescimento da cultura mato-grossense, que apresenta alguns ritmos musicais como o rasqueado, o siriri, o cururu, e apresenta também alguns importantes instrumentos musicais, como a viola de coxo, por exemplo, o ganzá, que é uma espécie de reco-reco, o mocho, que é usado no siriri, para fazer a percussão no ritmo do siriri. Então você pode perceber que Mato Grosso tem uma grande gama de cultura. É claro que nós não podemos esquecer que os milhares de imigrantes que vieram para Mato Grosso, sobretudo no final do século XX, principalmente a galera do sul do Brasil, né, os sulistas, principalmente os gaúchos, trouxeram também suas características, sua identidade cultural, que mesclou-se com a cultura da dita Baixada Cuiabana, do Vale do Rio Cuiabá. Mas a gente vai falar especificamente hoje, nessa nossa aula, sobre a cultura raiz aqui de Mato Grosso. A cultura da Baixada Cuiabana, do siriri, do cururu, do rasqueado, da dança do Congo, dança dos mascarados, da cavalhada, enfim, da festa de São Benedito, as festas de santo, que são características indeléveis da cultura mato-grossense, pessoal. Como o cururu, por exemplo, pessoal. Cururu muito popular na Baixada Cuiabana, um ritmo musical acompanhado pela viola de coxo, que tem lá o ganzá, os cururueiros que fazem rimas, que fazem desafios,
que tem uma parte que é mais sagrada, tem uma parte que é mais religiosa, de suas canções, de suas músicas, e tem uma parte que é mais profana. Então tem esses dois aspectos, né? Olha a viola de coxo, por exemplo, pessoal. Viola de coxo que foi tombada, o modo de fazer viola de coxo foi tombado pelo IPHAN, pessoal, como um patrimônio imaterial brasileiro. Olha que interessante, pessoal. E Mato Grosso deteve aí o domínio desse patrimônio imaterial, porque Mato Grosso do Sul também reivindicava ser o proprietário, o dono desse patrimônio imaterial, porque lá em Corumbá também existe cururu. A gente pensa que cururu só existe na Baixada Cuiabana. Não é verdade. Em alguns pontos do Mato Grosso do Sul também existe o cururu, como por exemplo lá em Corumbá. Perfeito? A gente às vezes, no senso comum, pensa que lá no Mato Grosso do Sul a influência paraguaia é muito expressiva e neutraliza todas as outras influências. Na verdade, a influência paraguaia é muito forte naquela região, porque é uma região de fronteira com a República do Paraguai. No entanto, existe a manifestação do cururu em Corumbá. Cururu, que é um patrimônio mato-grossense, pessoal. Eis aí a figura característica do cururu, essa identidade cultural mato-grossense, que eu falo com muito orgulho. Sou filho de cururueiro. Meu pai participava aí desses encontros aí que varavam à noite, tocando cururu, fazendo lá as trovas, as rimas, os desafios, né? Cantando a história, cantando lá os causos mato-grossenses. Muito bem. Então a gente tem, pessoal, o cururu, que a gente está acabando de falar sobre ele, que é uma música e dança típica de Mato Grosso. Evidentemente uma dança masculina, é uma música tipicamente masculina. Rodas de cururueiros que vão participar dessa importante expressão cultural do estado de Mato Grosso. Olha lá, o cururu é uma expressão tipicamente da região pantaneira de Mato Grosso, realizada até os dias atuais. Tem os homens aí, como eu falei para vocês, tem um aspecto sagrado nas festas de santo, mas tem um aspecto profano também. É muito comum os cururueiros fazerem uma espécie de duelo, desafios entre eles lá, né? Todo um sapateado, tem toda uma questão artística muito interessante. Apesar de muita gente dizer que não entende absolutamente nada do que os cururueiros estão cantando. E tem também o siriri, moçada. O siriri, que utiliza a viola de coxo e o ganzá, que são instrumentos típicos também utilizados no cururu, mas além desses usa o mocho, que é um banco, é uma espécie de banco feito de couro de boi, né, que produz um som, que é uma espécie de instrumento de percussão. E os versos utilizados no siriri são versos ligados às cantigas populares, que tratam de aspectos do cotidiano, não é? Nandaia, Nandaia, vamos todos Nandaia, o meu pai de Santo Antônio venha me ensinar a rezar. Põe essa perna, se não serve essa, põe essa outra pra senhora moça. Rodeia, 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 fica de joelho, põe a mão na cintura pra fazer missura. E por aí vai, é só uma, cara, eu sou filho de cururueiro, né, minha mãe também dançava siriri muito, então eu aprendi isso na infância. E é uma coisa muito interessante que diz respeito à identidade cultural mato-grossense. Olha que bonito. Nós temos, por exemplo, no bairro de São Gonçalo, Beira Rio, a Flor Ribeirinha, que é um grupo de siriri notável, pessoal. É um grupo fantástico, liderado lá pela Dona Domingas, que inclusive já fez apresentações em muitos países. Inclusive, recentemente, eles fizeram apresentações na Coreia do Sul. Imagina isso! E receberam um prêmio lá, gente. Muito bonito, então, a manutenção dessa
cultura, desse resgate cultural que é a identidade de nosso povo, que são valores aí que têm vários séculos. Inclusive é importante destacar que na década de 70 e 80, com a chegada de inúmeras levas de imigrantes, uma parte da elite tradicional de Cuiabá ficou com medo de que esse patrimônio cultural fosse perdido, fosse esquecido, fosse deixado de lado. Então surgiu até um movimento chamado Muxirum Cuiabano para preservar essas riquezas culturais de Mato Grosso. Por exemplo, o falar característico da Baixada Cuiabana, aquele falar todo diferente. Pra você ter uma ideia, eu sou filho de cuiabanos natos, né? Meus pais, meus avós, bisavós, todo mundo aqui da região, e eu já não tenho mais aquele linguajar característico da população ribeirinha, né? A população que falava, e agora quando, né? Falava meio cantado, né? Por conta da influência que a gente teve de correntes migratórias que passaram a se relacionar, a própria influência da televisão, pessoal, que como nós vimos em aulas anteriores, chegou em 1969, transmitindo as novelas que eram produzidas no eixo Rio-São Paulo. Então tudo isso vai dando uma espécie de, digamos que, vergonha de falar daquele modo característico do cuiabano, que é uma grande bobagem. Por isso que aí surgiu o movimento do Muxirum, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí? Gostou da aula do professor? Quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo, ponto a ponto do edital, para os cargos de agente de segurança e assistente administrativo? Venha para lá concursos, nós temos esse curso, você vai assistir o final dessa videoaula e muito mais. Gente, esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, é isso mesmo, 10 parcelas de R$30, você vai ficar super competitivo. Bacana? Vem comigo, forte abraço, tchau! Clique like.